triunfo em Cristo. Vamos ler novamente o versículo 14 em diante, que diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Essa é uma porção da palavra de Deus que nos traz muito ânimo, né? Revigora a nossa fé, revigora os nossos ânimos. Falo dessa porção da palavra de Deus, ele nos faz uma revelação que por muitas vezes nós nos esquecemos, né? Por conta da correria, do dia a dia, por conta das dificuldades que nós passamos, né? Dificuldade no trabalho, dificuldade na escola, na sociedade, até mesmo na família. Mas ele nos faz uma afirmação que nós deveríamos sempre trazer em nossos corações e em nossas mentes, de forma que isso nos servisse como combustível, que nós tivéssemos isso, obrigado Murilo, como uma convicção agarrada ao nosso coração. Ele diz, e graças a Deus que sempre, não é uma vez ou outra, esta é uma vitória garantida que pertence a cada cristão, a cada um que já se converteu, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e creu em Cristo como o seu único ser salvador. Ele diz que essas pessoas, Deus faz com que essas pessoas sempre triunfe em Cristo. Nós vamos ver um pouco mais adiante que Paulo tem em mente aqui uma marcha. Mas que tipo de marcha? É uma marcha de triunfo. Após uma guerra, o exército vencedor, triunfante, marchava para que fosse ovacionado pelos seus patrícios, pelos seus compatriotas. Nós vamos ver um pouquinho aqui do contexto. E ele continua dizendo que Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. E diz ainda mais, e por meio de nós, ele está se referindo aos cristãos, aonde ele inclui os crentes de Corinto e ele também. Ele diz que por meio de nós, Deus manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, é assim que nós devemos ver e entender e receber o conhecimento que Deus tem nos dado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como uma doce fragrância, né? A gente sabe o quanto o mau cheiro traz desagrado para nós, né? Nos causa ânsia, náuseas, dependendo da pessoa, se for muito fraca, até chegar a vomitar. Mas quão bom também uma doce fragrância, né? Eu particularmente gosto de cheiro de jasmim. E quando é época, a gente passa a noite perto de uma árvore de jasmim, aquele cheiro cobre tudo, é um cheiro tão doce, tão gostoso. E Deus fala que o conhecimento que Ele tem nos dado, não é, por meio de Cristo, esse conhecimento tem uma doce fragrância, né? Na época que foi escrito isso aqui, o perfume era muito apreciado, né? E as fragrâncias eram muito caras, né? Desde a época de Cristo. E ele continua no versículo 15. Ele diz então, que manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, talvez não para os homens, talvez não para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, talvez não para o mundo, talvez não para os sábios, talvez não para os filósofos, mas para Deus. Porque para Deus somos em Cristo Jesus, em o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos o bom perfume, não é? O bom perfume. Entenda que a ênfase que está dando aqui é sempre um perfume, um cheiro bom, um cheiro suave, não é? É interessante que Deus trabalhava dessa forma. O incensário no templo, quando era feita a ministração dentro do tabernáculo, trazia a sua fragrância também. Então ele está falando a respeito de um bom cheiro, que é agradável, que é bom, porque para Deus somos em Cristo o bom perfume nos que se salvam e nos que se perdem, né? Porque em Cristo, pelo seu ministério, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o Evangelho sendo pregado, a sua glória sendo manifesta, Deus é assim glorificado e enaltecido.
Então, quando a sabedoria de Deus é manifesta em Cristo para todo o mundo, isso, o sacrifício, a vida de Cristo, a pregação do Evangelho, chega a Deus como um cheiro suave. Mas nós vamos ver que o que cheira a Deus, que chega a Deus, perdão, como um cheiro suave, é a proclamação do autêntico e verdadeiro Evangelho. Se o autêntico e verdadeiro Evangelho chega a Deus como um cheiro suave, como vocês acham que chega a Deus o cheiro do falso Evangelho? Realmente é algo que causa náuseas em Deus, que causa repulsa em nosso Deus. 16. Para estes, ou seja, nos que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Versículos nos ensinam muita coisa, mas que é para que a gente possa entender de uma maneira mais completa, mais plena, a mensagem que Paulo quer nos passar, é preciso que a gente entenda a figura que Paulo tem na sua mente. Lembra-se, é preciso a gente entender a ideia que o autor quer passar, a mensagem que ele quer passar. Depois de entendermos a mensagem que ele quer passar, nós devemos entender o linguajar que ele usa para nos passar essa verdade, não é? Então, a mensagem é triunfando com Cristo. Nós sempre iremos triunfar com Cristo. Em todas as guerras e batalhas, em Cristo seremos mais do que vencedores. Por Deus que nos amou. No verso 14, como nós lemos, Paulo nos fala de triunfo. Não é? Triunfo denota a verdade que realmente estamos envolvidos em uma batalha. E que as nossas batalhas, irmãos, pelo menos na vida dos crentes, são diárias. Nós temos batalhas diárias. E quando nós conseguimos vencer essas batalhas com a força que Cristo nos dá, nós somos vitoriosos. Nós saímos triunfantes, né? Por menor que seja a batalha, nós necessitamos da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus, para que possamos vencer essas lutas. Não é? E essas lutas que nós enfrentamos, elas são lutas externas e elas são lutas internas. Constantemente, diariamente, o crente briga com a sua própria carne, com o seu próprio eu, com o seu próprio velho homem, não é? E temos condições de vencer o velho homem. Quando nós nos batizamos, nós tentamos matá-lo afogado, mas ele sabia nadar, não morreu. E está aí nos nossos dias nos perturbando, não é? Então, nós vemos que nós estamos constantemente em meio à guerra. E que nesta guerra que está sendo travada, de uma maneira geral, nós temos dois exércitos. O exército do diabo, do inimigo, o exército de Deus. E nós fazemos parte do exército de Deus. E no exército de Deus nós somos soldados, né? Nós não somos o general, o comandante que fica só ditando as ordens, dando as ordens. Como diz o Cori, na década de 80 e 90, o nosso general é Cristo. E é Ele quem nos dá as ordens então. Então no verso 15, ele usa a ilustração de uma batalha vencida. Ele diz no versículo 15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Mas como assim o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem? Não é? Para que a gente entenda o que ele está dizendo aqui, nós devemos entender a figura que ele está usando. Não é? E para que a gente entenda a figura que ele está usando, a gente precisa pensar um pouco. Não é? Esses versos, quando nós pensamos a respeito dele, quando nós consideramos esses versos que nós lemos, colocando esses versos contra o plano de fundo que Paulo está usando, eles ficam bem claros para a gente entender. A mensagem fica muito bem clara, não é? Porque Paulo, existia no pensamento de Paulo uma figura bem viva que ele está usando para nos trazer então essa mensagem. Não é? E qual é a figura? Bom, Paulo vivia no tempo do Império Romano. O Império Romano era um império que tinha um poder bélico grande, e o Império Romano era um império conquistador, né? As últimas guerras que ele andou travando, quando a Inglaterra não conseguiu vencer, ficou pela metade, por fim, mas ele era um império conquistador e um império que travava muitas guerras, né?
Nós falamos hoje pela manhã a respeito da guerra travada contra Jerusalém, onde Tito, venceu a guerra. Então eles estavam sempre envolvidos em guerras. E quando eles estavam envolvidos em uma guerra, depois que eles ganhavam aquela guerra, depois que eles venciam aquela batalha, o comandante dos exércitos romanos, esse comandante, ele conduzia os seus soldados depois de ganhar a guerra, seguido pelos prisioneiros que ele trazia desta guerra, em uma marcha triunfante pelas ruas de Roma. Ele literalmente desfilava e era ovacionado, jogavam flores nesses soldados pela vitória conquistada. E como que era essa marcha desse exército romano, conduzido por seu general depois de uma batalha vencida? Como seria esse triunfo dele, então, dentro da cidade de Roma? Primeiro, nesta marcha, iam os funcionários, vamos assim dizer, do Estado, e o Senado, conduzindo aquela marcha. Era como se fosse uma procissão, literalmente, caminhando daquelas largas estradas de Roma, não é? Depois desses funcionários, desses soldados, do Senado, e após eles, atrás, vinham aquelas pessoas que tocavam trombetas para chamar a atenção, para que todos viessem, todos olhassem aquela marcha daquele exército vencedor. Aquela era a marcha do triunfo, era a marcha da vitória. E depois desses cornetistas, desses trombetistas, logo depois se levava atrás o Senado, os trompetistas, e atrás se levava todo o espólio da guerra. Ou seja, eles iam lutar contra um exército de uma cidade, de uma nação. Quando eles saíam vitoriosos, eles pegavam todos os seus tesouros e traziam para Roma. Não é? Então era levado toda a riqueza que era obtida daquela terra conquistada. Por exemplo, quando Tito conquistou Jerusalém, se fez uma marcha como essa. E nessa marcha era carregado a pia de ouro, os candelabros de ouro, porque eles tiraram e roubaram tudo que havia no templo do Senhor, porque o templo foi destruído. Então todas aquelas relíquias, aqueles utensílios sagrados de Deus, caminhou naquelas estradas de Roma, naquele desfile triunfante de Tito. Ele carregou com certeza então ali para Roma o candelabro, daquele candelabro de 7 braços, feito de ouro batido, a mesa de ouro, que era a mesa dos pães ázimos, e também as trombetas de ouro que havia dentro da casa do Senhor. Bom, temos o Senado, temos os trompetistas, temos as conquistas de guerra, que é os espólios, e logo atrás seguiam, muitas vezes, quadros da conquista, que eram pintados também, para lembrar aquela guerra, não é? E logo atrás desses quadros de conquista, eles traziam um touro branco. Um touro que seria sacrificado após a marcha do triunfo. Os irmãos conseguem imaginar uma festa como essa? Numa cidade gigantesca como aquela? Vocês já viram nos filmes do Coliseu de Roma, como que era enorme, como que aquela cidade era grande, como era opulenta? Imagine você, aquela multidão de gente, aquela desfile daqueles soldados com as suas bigas, com seus cavalos, com as suas lanças, com as suas armas, as suas vestes, púrpura, era só para quem era muito poderoso. Imagine uma marcha como essa, e logo após aqueles touros, logo após eles, eram carregados quem? Os prisioneiros. Aqueles prisioneiros que não foram mortos na batalha, eles eram capturados. E eles faziam o possível para capturar o príncipe vivo, para trazer, porque era um troféu muito grande. Então eles traziam os prisioneiros, os seus inimigos, os seus líderes, os seus inimigos, os generais do exército conquistado, eles vinham algemados nessa marcha, porque depois dessa marcha, esses homens seriam lançados na prisão e pouco depois seriam o quê? Mortos. Não é? Bom, e depois de tudo isso, quem vinha? O general. Logo aí vinha o general em pessoa, o conquistador.
em pé num carro puxado, não é, por cavalos belos, escravos fazendo sombra na sua cabeça. Lembre-se, é isso que Paulo tem em mente quando ele fala triunfo, é essa marcha que ele está pensando, é dessa marcha que ele está falando, não é? E em sua mão ele carrega um cetro, na ponta do cetro tem a águia, que é o símbolo de Roma, e ele todo pomposo, todo orgulhoso, todo ovacionado, não é? E atrás então do general, em outra carruagem, ia sua família e finalmente vinha o seu exército, né? Carregando todas as suas condecorações e gritando: ó triunfo, ó triunfo, ó triunfo. Consegue imaginar o que Paulo tem em mente quando ele fala essa palavra, que nós triunfamos em Cristo? Consegue ver como grande é, consegue mensurar isso? Não é? E essa procissão ela caminhava por meio das ruas de Roma, não é? Decoradas e enfeitadas com grinaldas, entre a multidão que gritava e saudava então o seu exército. Era um dia de tremenda importância, que onde se podia apreciar, no melhor dos casos, algo que você veria só uma vez na vida. E esta é a imagem que Paulo tem em mente, não é? Esta é a imagem que ele tem em mente quando ele fala a respeito desse triunfo. E quando Paulo fala isso, ele vê Cristo como vencedor, como triunfante, através do mundo, e nós também junto com ele. Como diz o verso, nos fez triunfar em Cristo. Um dia Jesus marchará por este mundo, uma marcha de triunfo, e nós estaremos com ele. Aquela marcha que era tão valorizada, tão ostentada, nada é em relação ao que Paulo está dizendo aqui para nós. Então nós vimos como essa marcha funcionava. E nesta marcha também vinha os sacerdotes romanos com o incensário, balançando o incensário e soltando então um doce perfume. Só que esse perfume para os vencedores era o cheiro da vitória, e para os prisioneiros era o cheiro da morte. Consegue entender do que Paulo está falando? Então aquele incensário para o conquistador era um cheiro de vitória de qualquer maneira. E para Deus em Cristo esse cheiro sempre será de vitória, quando o evangelho for pregado. Para o general e as tropas vitoriosas esse perfume seria de alegria, de triunfo, de vida, mas para aqueles prisioneiros a marcha dos mesmos sacerdotes que sacudiam os mesmos incensários cheios de perfume, essa marcha, essa caminhada, por um pouco mais adiante, esse mesmo perfume era um cheiro de morte para eles, devido ao fato de que representava a sua derrota, a sua punição, e mostrava que a sua execução estava próxima. Amém? Entendemos qual é a cena que Paulo vê na sua mente quando ele fala isso para nós? Versículo 16 diz: para estes, certamente cheiro de morte para a morte. Para aqueles que não têm Cristo, para aqueles que são os prisioneiros do mundo, prisioneiros do pecado, para aqueles que são escravos da perdição. Mas para aqueles, os salvos, cheiro de vida para a vida. Não é? Como o censário tinha o cheiro para o general e o seu exército, era um cheiro de glória, de ovação. Quando o evangelho, irmãos, é pregado, Cristo é conhecido diante dos homens. Mas estou falando do evangelho bíblico. Somente o evangelho bíblico enaltece a Deus. Somente o evangelho bíblico glorifica a Deus. Somente o evangelho bíblico tem o efeito efetivo de alcançar o coração dos eleitos de Deus. E somente assim este evangelho realmente glorifica ao nosso Deus. Então, quando esse evangelho bíblico é pregado, quando eu falo isso, eu repito várias vezes, porque
porque é preciso que cada um de vocês entendam. Quando for pregar o Evangelho, pregue o Evangelho bíblico, não pregue o Evangelho de vantagens, de promessas, mas pregue o Evangelho de um Cristo crucificado, que pode resgatar a sua alma. Então, Deus é glorificado na pregação do Evangelho, na pregação de Cristo, quer as pessoas se convertam, quer não. Quando o Evangelho é pregado e Cristo é conhecido dos homens, quando o Evangelho é pregado e é anunciado que Ele é o homem que veio ao mundo, que morreu, que viveu, morreu e que ressuscitou e está glorificado, quando o Evangelho é pregado dizendo que este Cristo que veio ao mundo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, quando é anunciado que este Cristo que veio ao mundo, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Senhor, é o Rei, a qual todo joelho se dobrará, quando isto é pregado, Cristo marcha triunfante. E como isso é necessário nos nossos dias, pregar essas verdades para que Cristo seja realmente triunfante. Ele é triunfante. Ele triunfou na vida e Ele triunfou na morte. E Ele triunfou na sua ressurreição. Por isso que é um Evangelho triunfante. Por isso nosso Deus é um Deus triunfante. Isto exala uma fragrância muito agradável a Deus. E quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos que a perdidos e salvos, Jesus é proclamado, Jesus é anunciado em glória, em seu triunfo, sobe um precioso aroma até Deus. E Deus se agrada muito disso. Deus se agrada do verdadeiro evangelho pregado mais do que pessoas salvas ou pessoas condenadas. Porque nisso seu Filho é glorificado. Quando o autêntico evangelho é pregado. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, é levado a ser conhecido, Deus é glorificado. Cristo é triunfante. Quando o verdadeiro evangelho é anunciado, Deus é glorificado, Cristo é triunfante. Quando pessoas endurecem o seu coração para a pregação do Evangelho e do amor, Cristo é triunfante e Deus é glorificado. Quando as pessoas chegam ao conhecimento que são injustas diante de Deus, que são condenáveis, são depravadas, que a sua vida é uma inimizade contra Deus, Cristo é triunfante. E Deus é glorificado. Assim a pregação do Evangelho nos mostra que os homens são dignos de condenação. Toda a raça humana é digna de ser condenada. Toda a raça humana diante de Deus é culpada. Todos diante de Deus são infiéis. Todos diante de Deus são desobedientes, depravados, perdidos. Por outro lado, o resultado de se conhecer a Cristo e a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, o amor de Deus, são pessoas convertidas, verdadeiramente convertidas. Pessoas que realmente obtêm a vida eterna e a salvação pelo conhecimento dos méritos de Cristo que a ela foi otorgado. E é uma salvação que não pode ser perdida. Irmãos, não se perde a salvação. Esta é a maior garantia, o que devemos trazer mais consolo e conforto. A minha salvação está garantida. Somos convertidos pela misericórdia e pela graça de Deus. Pela graça que nós recebemos na salvação. E quando isso acontece, nós somos vitoriosos sobre o pecado. Somos vitoriosos sobre o diabo pela vitória que Cristo conseguiu por nós. E como vitoriosos, irmãos, nessa marcha triunfante, nós subimos como um cheiro suave em Cristo para Deus, como no versículo 16, cheiro de vida para vida.
Só que a pregação do Evangelho é rejeitada por aquelas pessoas de coração duro. É um cheiro de morte para a morte. E assim Paulo nos fala no versículo 16, que são cheiros de vida para a vida e o que são cheiros de morte para a morte. Sabe o que é interessante, irmãos? O aroma não muda. Perceberam? Os que se perdem, os que salvam em Cristo, são todos o bom cheiro. Porque se dependesse de quem se salva e quem se perde, dependeria do homem. Deus não seria glorificado. Por isso que Cristo um dia marchará triunfante por este mundo. As pessoas se convertendo ou não, você servindo a Deus verdadeiramente ou não. Oportunidades são dadas por Deus. E assim o aroma é o mesmo. Ele não muda. Porque o aroma é resultado da pregação do Evangelho. Não se esqueça, a pregação do Evangelho que foi colocada em nossas mãos. Esse é o assunto que Paulo está tratando aqui. E ele ainda pergunta, para a pregação do Evangelho, para a proclamação dessa verdade, quem é idôneo? Ninguém. Mas é uma glória que é dada a nós, para que nosso Deus seja glorificado. Quando nós lemos esse versículo, Paulo está falando de salvação. Ele está falando da eficácia da salvação na vida de uns. Mas está falando da dureza de coração e da perdição na vida de outros. Só para nós pensarmos, a gente precisa fazer uma reflexão, não é? Em que lugar dessa marcha você estaria? Lá na frente com os condenados ou atrás com os vitoriosos? Que lugar dessa marcha você ocuparia? Lembre-se, Paulo fala que em Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. E quando nós falamos de uma salvação eficaz, a causa da eficácia da salvação é sempre Deus. É sempre Jesus. É sempre a pregação do autêntico Evangelho. A causa eficaz da salvação para a vida do homem é sempre de Deus. É sempre partindo de Deus. E essa eficácia, esse trabalho eficaz da salvação, ele tanto é interno como é externo nas nossas vidas. Se nós somos o bom perfume de Cristo, em Cristo para Deus na salvação, nós somos pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que somos triunfantes, porque não depende de nós. Você deveria ser grandemente grato a Deus por ter sido regenerado, ter sido salvo, livre do inferno, reconciliado com Deus. Você deveria se sentir assim eternamente grato e em dívida com Deus, porque você não está na frente do desfile. Você não está entre os derrotados, você está entre aqueles que triunfaram. Quando ele fala que nos faz triunfar em Cristo, ele está pensando, nós estamos lá no fundo, com o general, recebendo ovações, coroas de louro, a cidade toda esperando, todo mundo em festa. Abra sua Bíblia em Tito 3. Vamos ler um pouquinho. Tito 3. Tito 3, 5. A causa interna da salvação é somente a livre graça de Deus. Antes de Hebreus, Tito 3, 5. Amém? Diz assim, está falando da salvação, não é? De como Deus nos alcançou, e
Paulo está aqui exortando Tito para que haja uma conduta correta, uma posição. Versículo 5 ele diz assim, ó: fomos salvos, alcançados por Deus, não pelas obras. Irmãos, isso é um gigante não. Não, obras não salvam ninguém. Ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não, de forma alguma. Não porque você frequentou todos os cultos, não porque você foi de joelho para Aparecida do Norte, não porque você deu o dízimo, não porque você foi no monte, não porque você procura ser bom, não. Mas, fomos salvos, mas, segundo, de acordo, conforme a sua misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. A causa de termos sido salvos foi Deus não nos dar a condenação do inferno. A causa de nós termos sido salvos é Deus não cobrando de nós aquilo que era nossa dívida. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. E não nos salvamos, mas nos salvou. Pela lavagem da regeneração ou mediante, a renovação do Espírito Santo. É o que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos no capítulo 3 de João. O trabalhar do Espírito Santo para a salvação. Você está aqui em Tito, passa Hebreus, vai até Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Por que nós triunfamos em Cristo? Por que Deus nos faz triunfar em Cristo? Porque Ele já fez a sua obra nas nossas vidas. Tiago 1,18 diz assim, amém? Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz assim que Deus, segundo a sua vontade, não segundo a minha necessidade, não segundo o meu querer, não segundo a urgência da situação, mas segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Deus, irmãos, nós sabemos que Deus não vê nada do homem. Olhando para nós, Ele não viu nada que o atraísse, que o agradasse, que movesse o seu coração. Em lugar disso, o que Ele viu foi bastante coisa suja, bastante coisa ruim, bastante coisa feia. Ele viu em nossas vidas, quando Ele olhou para nós, coisas que causavam ânsia de vômito. Nós não éramos o bom perfume em Cristo, nós éramos somente fedor, o cheiro podre, o nariz santo do nosso Deus. Deus encontra bastante no homem, o suficiente para lhe causar repugnância. Quando nós entendemos a situação e a condição da qual Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou, nós vamos entender do que Paulo se refere quando ele fala acerca de triunfarmos em Cristo. Nós somos vencedores dessa batalha do mal, do pecado, em Cristo. Os homens são idólatras, dentro e fora da igreja. Os homens eles praticam feitiçaria, mais ainda na igreja evangélica dos nossos dias. Eles não são pessoas tratáveis, a inimizade é grande no meio do povo de Deus, ainda mais no mundo. O que há no meio dos homens é porfia, emulações, iras, brigas, dissensões, heresia, avareza, presunção, soberba. O que há na boca do homem é blasfêmia. O que mais há nos nossos dias são blasfêmias com o título de pregação, são blasfêmias com o título de adoração, são blasfêmias com o título de louvor.
mais do que em qualquer época do mundo. Desde que o mundo é mundo, mais do que em qualquer época. Esta é a época onde há mais desobediência a pais e mães. Mais do que em qualquer época. Esta é a época onde há mais ingratidão. Mais do que em qualquer época, esta é a época onde há mais homens profanos. Onde mais há falta de afeto natural. Irmãos, hoje as pessoas matam, brigam e prendem por causa de um bicho que é morto, mas por causa de uma pessoa não. Nós vemos crentes, se dizem crentes, brigando de unhas e dentes por causa de um gato e um cachorro, mas não ajudam um irmão que está em dificuldade. São protetores dos animais. E cadê os protetores dos irmãos, dos filhos de Deus? Caluniadores, incontinentes, não aceitam normas, não aceitam regras, são cruéis, não têm amor para com as pessoas boas, elas valorizam aqueles que são maus, enganadores e ruins, são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Mas nós sabemos disso, não sabemos? Você sabe disso. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Logo depois onde nós estamos, 2 Coríntios. Gálatas capítulo 5. O verso de número 19. Amém? Porque as obras da carne são manifestas, elas são aos olhos, elas estão acontecendo para quem quer ver. São manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, é comer ser guloso, e coisas semelhantes a essas. Agora você me pergunta, pastor, do que triunfamos? Sobre esses pecados que não pesam mais na nossa conta. Cristo morreu para pagar o preço desses pecados e nos fez triunfar. Lembra? No versículo que Deus nos dá a vitória e que somos sempre triunfantes em Cristo. Não pense de uma forma mesquinha, pastor, mas eu não consigo pagar minhas contas, estou numa dificuldade. Que vitória? Esta vitória sobre o pecado, sobre a condenação e sobre a morte. E era assim que nós estávamos, era assim que nós andávamos, e é assim que o mundo anda. Olhe cada um para dentro do seu coração e pense o quanto ainda somos maus, irmãos. Esses pecados não reinam plenamente em nossas vidas, mas ainda há resquícios deles nas nossas vidas. Nós precisamos tratar dessas coisas. Olhe para si mesmo, considere sobre a sua natureza ainda presa ao pecado, presa ao homem velho, ainda suja de lama. Suja ainda na lama do pecado. O pecado que deveria ter ficado para trás em nossas vidas, o pecado no qual nós andávamos, e quando nós pensávamos que éramos bons, só que agora nós temos a clareza, somos esclarecidos e temos a informação de que não éramos bons. E se essas coisas ainda permanecem em nossas vidas, nós entendemos que nós temos ainda em nossas vidas muitas coisas ruins. Coisas ruins das quais Deus já nos deu a vitória em Cristo. Nós éramos completamente imundos. Todo o nosso esforço para agradar a Deus, Deus via como trapo de imundícia. Isaías 64:4, que fala que todos somos como imundo. Lembra esse versículo?
E toda a nossa justiça são com trapos de imundícia. Aquilo que a gente faz de bom, achando que é bom, Deus vê como aquele pano que a mulher usa quando está nos seus dias. Isso que é o trapo de imundícia dito em Isaías. Esse trapo de imundícia é o absorvente de antigamente. Olha como Deus vê as nossas justiças. Jamais poderíamos chegar a Deus por conta das nossas justiças, por conta da nossa obediência. Mas Ele nos fez triunfar em Cristo sobre estas coisas. E por conta disso, em Cristo nós somos um bom cheiro. Somos um cheiro suave e agradável em Cristo, porque fora de Cristo, só coisa fedida, só fedor. Em Cristo, bom cheiro. Sem Cristo. Por isso, em Cristo somos triunfantes. Somos aceitos por Deus. Se essa era a nossa condição, se a nossa obediência era como trapo de injustiça, como poderíamos então desejar e querer santidade e pureza? Não tinha como, nós não desejávamos. Só que agora nós podemos e temos condições de querermos sermos justos, servirmos a Deus, termos santidade. Agora nós podemos reclamar graça e graça, como diz lá em Zacarias 4:7. Graça, graça e graça. Quanto a homens ignorantes, homens brutos que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra de Deus, a livre graça do Senhor já não está mais em seus lábios. Já não está em suas mentes, e já não está mais em seus corações. Ela não é mais adorada, ela não é mais admirada, ela já não é mais recomendada. Há pessoas que são profundamente carentes dessa mesma graça. Por quê? Porque a graça foi substituída por palavras. Eu quero, eu determino, eu mereço, eu conquisto, eu exijo. O correto seria louvarmos e admirarmos a Deus onde quer que nos encontremos. Hebreus 10:30. Quer comais ou façais, quer comais ou bebais ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Como Paulo diz, agradando-lhe em tudo. Nós podemos ter esse cheiro que deixa Deus feliz, que agrada ao Senhor. Subir como um cheiro suave cada vez mais ao nosso Deus. Eu pergunto, o que mais, senão a livre graça, poderia levar pessoas nessa condição, poderia nos levar a amar a Deus? Você nos entende como que somos em Cristo um bom perfume? Como que somos em Cristo o cheiro de vida para a vida? Porque merecíamos? Não, foi a livre graça de Deus. Efésios 1:5, não abram. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmos. Estávamos predestinados para sermos filhos de Deus. De acordo conforme o beneplácito, a sua grande, sua boa, sua livre vontade. Para cada um de nós. Para cada um de nós. É isso que somos para Deus. Um bom cheiro. Um bom cheiro. Devemos valorizar e prezar isso. E não ficar se misturando com coisas ruins, fedidas, mal cheirosas. Isso tem que ser tirado das nossas vidas, na verdade. Não é?
Mas existe ainda a causa externa, a causa eficaz para a salvação, mas que é externa nas nossas vidas. Como tem interna, tem externa. A causa interna de termos sido tornados ou feitos cheiro suave em Cristo, cheiro de vida para a vida, foi a graça de Deus. E a causa externa que nos faz da mesma forma são os méritos e as intercessões de Cristo. Ele obteve dons para pessoas rebeldes. Não é? É por intermédio de Cristo que Deus opera em nós, em cada um de nós, aquilo que é agradável aos seus próprios olhos. É por intermédio de Cristo que Deus opera em nós, que Ele faz com que aconteça em nós aquilo que é agradável aos seus próprios olhos. Quando você luta contra isso, você está lutando contra Deus. A gente está aqui, vai Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 21. Eu falo aqui Paulo. Aqui o Hebreus já está dando tchau, né? No final da carta. Hebreus 3, 21 diz assim, amém? Que este Deus vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para que nós façamos a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável então Ele faz em nós o que agrada a Ele por meio de Cristo, o qual seja glória para todos sempre, amém. Por intermédio de Jesus, todas as bênçãos espirituais nos são outorgadas, nos estão dadas. Nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Lembra-se? Nos faz triunfar em Cristo. Não abra, Efésios 1:3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Somos o cheiro suave porque triunfamos em Cristo, porque abraçamos a obra de Cristo, o ministério de Cristo, os méritos de Cristo. Eu vou falar disso depois. Irmãos, jamais nasceu na face dessa terra e nem nascerá na face dessa terra criatura com um fardo tão pesado como aquele que Jesus suportou, para que fossem cheios de vida para vida. Os irmãos já pensou que os irmãos sabem o que é cheiro de morte para morte? Literalmente falando, né? É a carniça. É carniça. Esse incenso que anunciava a morte daqueles que iam morrer, pouco tempo depois, o seu cheiro não seria de vida, seria de morte. O cheiro de morte é o quê? Todas as dores que Jesus suportou na cruz, as dores do nosso nascimento espiritual, Ele foi feito santificação para cada um de nós. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e sou santo em Cristo, sou separado em Cristo diante de Deus. Isso não tem a ver com a estrada da santificação, aquela obediência que prestamos a Deus para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Falando de salvação, não é? Ele santificou-se, Jesus se santificou a si mesmo, isto é, Ele se separou, vamos assim dizer,
de tudo para que se mantivesse puro, para que como sacrifício puro, ele pudesse ser santificado em nosso lugar. É isso que diz João 17, 19. Diz, por eles, Jesus na oração sacerdotal fala assim, por eles me santifico. Por nós ele se santificou. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam o quê? Santificados na verdade. Você compreende isso? Entende como isso deveria mover a nossa vida? Como isso deveria mudar a nossa vida? Como deveria ser o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa posição? Como deveria ser diferente? Sabedores e conhecedores de que sempre somos triunfantes em Cristo. Fomos santificados, irmãos. É difícil porque a gente precisa conhecer a Bíblia, não é? No Antigo Testamento não tinha Jesus, não tinha nada. Então, quando uma pessoa cometia pecado, para que aquele pecado fosse tirado da vida daquela pessoa, o animal tinha que ser sacrificado. E esse animal sacrificado, o que significava? Era este animal morrendo para pagar o preço do pecado que aquela pessoa cometeu. Então, quando o sacerdote imolava, cortava a garganta da rolinha, da pombinha, do cordeiro, enfim, era aquele animal morrendo no lugar daquela pessoa que havia pecado contra Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10 que Jesus foi essa pessoa que foi morto no lugar, no meu lugar que era pecador, para que a culpa não caísse sobre mim. Por isso que a Bíblia fala assim, nós temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício, pelo oferecimento do próprio Jesus. Lembre-se, irmão, cheiro de vida para vida. Nós temos vida eterna. Uma vida que vai transpassar esse tempo contado. Uma vida que vai além da nossa morte. É um cheiro suave a Deus que vai durar por muito tempo. Quando fala que somos o bom cheiro em Cristo para Deus, que somos cheiro de vida para a vida, quer dizer que Deus se agrada do nosso cheiro. Ele sente prazer, deleite, algo que não era assim antes. Nós vemos o oposto no próprio versículo 16, cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Quando ele fala que triunfamos em Cristo, fomos vitoriosos, estamos desfilando, recebendo tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. Nada mais além do que os méritos e a intercessão de Jesus pode prevalecer diante de Deus para nos outorgar graça, perdão, conversão e vitória em Cristo. A causa interna, a livre e soberana graça de Deus. A causa externa, os méritos, as intercessões e os créditos de Cristo. E louvado seja Deus pela sua manifestação em Cristo para nosso benefício.